Graça e paz, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Você conhece aquela passagem no livro de Gênesis sobre as filhas que embebedaram o pai e tiveram relação sexual com ele vindo a engravidarem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o incesto das filhas de Ló. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Quando ouvimos uma história em que duas filhas embebedaram o pai e se deitaram com ele vindo a engravidar, nós ficamos surpresos. E se analisarmos a questão segundo o ponto de vista do homem da atualidade, o veredito é rápido e pesado. Todos irão dizer, são duas filhas desavergonhadas. Mas se analisarmos o evento com os olhos do homem daquela época, teremos um outro entendimento. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, sempre providencia um escape para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus sempre abre uma porta de escape para os que temem e confiam nele, mesmo quando não merecemos. Deus ainda usa de misericórdia conosco, e através da vida de Ló, nós podemos ver o quanto um filho de Deus pode perder por tomar decisões erradas e por se embaraçar com este mundo. Ló se casou com uma mulher carnal e vivia em uma cidade ímpia por razões meramente carnais. E a consequência disto foi quando ele acabou perdendo a sua família. Ló e sua mulher, enquanto viviam na companhia de Abraão e Sara, devem ter sido influenciados pelas experiências espirituais de Abraão e Sara com Deus. Porém, quando passaram a habitar no ambiente mundano e corrupto de Sodoma e Gomorra, provavelmente eles perderam todo o temor de Deus que ainda restava em seus corações. Aqui no canal temos um vídeo completo que falamos sobre como a mulher de Ló virou uma estátua de sal e morreu por causa da desobediência a Deus. Os anjos do Senhor disseram para Ló ir para as montanhas, mas Ló quis fazer do seu jeito. Ló, então, não subiu para as montanhas como Deus o mandara. Ele foi para a cidade de Zoar. O fato de Ló ter ido para a cidade de Zoar foi porque Zoar era uma cidade bonita como Sodoma. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, muitas vezes nós só trocamos de nome o nosso problema, ao invés de obedecer a Deus. Saber tomar decisões é o segredo da vida cristã produtiva, porque através delas nós determinamos a nossa vida, não importando se essas decisões sejam sobre coisas relevantes ou assuntos corriqueiros. Existem as decisões do nosso dia a dia, como comer, dormir, estudar e etc. Porém, há outras decisões que decidem para sempre o nosso destino, contribuindo para a nossa tristeza ou para a nossa felicidade. Um bom exemplo disto é decidir com quem iremos nos casar, qual curso iremos fazer e o principal, a que tipo de Deus nós serviremos. Hoje, quando lemos essa passagem, nós ficamos perplexos com a estupidez e a lentidão de Ló, ainda pensando em um conforto físico. Ló, ele desejou ir para uma pequena cidade em vez de ir para as montanhas. Ló nunca parou para considerar que Deus sabia o que era melhor para ele. E assim como agiu Ló, hoje em nosso tempo, muitos homens e mulheres agem assim. Deus está livrando de uma situação embaraçosa ou até mesmo de um perigo de morte. E a pessoa, ela insiste naquele ponto contra a vontade de Deus.
O tempo em que vivemos hoje está aí, mau e corrupto, cheio de maldade, ganância e vícios. Mas nesse meio há pessoas que servem a Deus, porém há outras que se apegam às coisas materiais e esquecem de Deus. Não sabemos quanto tempo Ló e suas filhas habitaram na cidade de Zoar após a destruição de Sodoma e Gomorra. Porém, o texto bíblico diz que por algum motivo Ló teve medo de permanecer em Zoar. Talvez Ló tenha identificado na cidade de Zoar o mesmo padrão de comportamento pecaminoso de Sodoma e temeu pelo juízo de Deus. Se foi este o motivo, Ló então não confiou na garantia do Senhor de que aquela cidade não seria destruída. Ló então encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna com as suas filhas, despojando-se assim de todo o bem material que ele tanto se apegava. Ló resolve então enterrar-se em vida em uma caverna e viver isolado do mundo. E é possível dizer que ele não suportou o fardo emocional de perder tudo que até ali ele tinha construído. Naquela época, as filhas solteiras tinham que obedecer aos desejos do pai, porque as mulheres não tinham voz própria. Mas ao obedecer, elas estavam destruindo o seu próprio futuro, pois naquele tempo os casamentos eram arranjados entre as famílias, e Ló e suas filhas não tinham mais conexões sociais para conseguirem maridos. É muito chocante perceber que um pai tenha conscientemente condenado suas próprias filhas a um destino tão doloroso. Ló, ele pensou apenas em si mesmo e não teve qualquer consideração com as suas duas filhas, que dedicaram sua vida a cuidar dele. Tal postura de Ló me faz lembrar o costume antigo na Índia que obrigava as viúvas dos marajás a serem mortas e serem enterradas junto com os cadáveres dos maridos. O fato é que as duas filhas de Ló não aceitaram passivamente a sua sorte e usaram de criatividade dentro dos limites da situação para encontrar uma saída. A Bíblia, ela tem vários exemplos desse tipo de atitude corajosa e desesperada. Há poucos dias atrás, falamos aqui no canal do caso de Tamar, que engravidou do seu próprio sogro Judá quando ficou sem marido. Se você não conhece a história de Tamar, que engravidou do seu próprio sogro, volte alguns vídeos atrás aqui no canal que você vai encontrar essa história e tenho certeza que você vai se surpreender com essa história. E depois de um tempo morando na caverna, a filha mais velha de Ló disse à mais jovem: "Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem do nosso pai." Naquela noite, elas deram vinho a Ló, e a filha mais velha se deitou com ele e praticou o ato sexual. Ló ficou tão bêbado que não percebeu quando a sua filha se deitou, nem quando ela se levantou. E no dia seguinte, novamente deram vinho a Ló, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. E novamente ele não percebeu quando a filha se deitou, nem quando ela se levantou. Então as duas filhas de Ló engravidaram do pai. A filha mais velha de Ló deu à luz a um filho e colocou seu nome de Moabe, que foi o pai dos moabitas, enquanto que a filha mais nova deu à luz a um filho e colocou seu nome de Ben-Amim, que é o ancestral dos amonitas. Tanto os moabitas quanto os amonitas foram inimigos implacáveis dos israelitas. Esses dois povos estiveram envolvidos na mais terrível sedução carnal que trouxe grande imoralidade para dentro do povo de Israel. Mas misericordiosamente, Deus protegeu a linhagem de Ló, apesar da sua origem questionável. Porém,
Chegou o tempo em que os dois povos foram rejeitados por Deus por causa da sua oposição a Israel. Diante de tudo isso, o que se nota é que a história das duas filhas de Ló foi marcada pela falta de fé. Elas não confiaram que Deus podia lhes prover os meios adequados para que finalmente pudessem ser mães. E então, elas agiram de forma egoísta na base da autoconsideração e não se importaram com a medida do pecado que estavam prestes a cometer. As filhas de Ló são um exemplo daquelas pessoas que só se preocupam em fazer o que é certo aos seus próprios olhos e que buscam o prazer e a satisfação a qualquer custo. Por fim, mesmo nessa história de horror, é possível ver o brilho da graça de Deus. E isso fica claro na pessoa de Ruth, uma descendente das filhas de Ló, que em virtude de sua fé foi recebida em Judá e se tornou a ancestral do rei Davi e, finalmente, do Senhor Jesus Cristo. Muitos questionam por que Ló não buscou marido para suas filhas com o seu tio Abraão. Talvez tenha sido por causa do seu ego. Porém, a questão principal na atitude das filhas de Ló não era arrumar um casamento ou serem mães, e sim perpetuar viva a linhagem do seu pai. E em função de tudo isso que falamos aqui neste vídeo, fica claro o motivo pela qual não podemos julgar pelas aparências o comportamento das filhas de Ló. Se Cristo é da descendência de Abraão e de Davi, foi por causa da fé de mulheres como as duas filhas de Ló, Tamar, Raabe e Ruth, que não se importaram com as suas reputações, mas com a promessa do Messias. Diante desse quadro, torna-se significativo o fato de Ló e suas duas filhas ficarem com medo de habitarem em Zoar e terem subido para habitar em uma caverna nos montes, local em que os anjos sugeriram inicialmente para que fugissem ao saírem de Sodoma. E aí, o que você achou da história das filhas de Ló? Você concorda com a atitude delas em não deixar morrer a descendência do seu pai? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.